existem vários trabalhos que mostram que quanto mais você desce na coluna lombar, maior o índice de dor futuro desse paciente na sua vida, né? Fala em seletivação, a gente está falando em um subgrupo de escolioses, então só é feita a seletivação na escoliose idiopática do adolescente. Então a gente tem vários tipos de escoliose, aqui a gente citou a congênita, a neuromuscular, a idiopática do adolescente, você ainda tem a escoliose degenerativa, a escoliose do adulto. Então o critério de seletivação ele é usado para a escoliose idiopática do adolescente. Por quê? Porque é onde você tem uma curva compensatória. Então, provavelmente você está tratando a curva compensatória de forma indireta. Então, é nessa situação que a gente está falando. Então, qual a definição? Bom, a definição é que quando você tem duas curvas completamente, provavelmente a curva lombar e a curva torácica desviadas da linha média e a curva principal somente é fusionada, ou seja, você vai corrigir a curva compensatória, porém estruturada de maneira indireta. Então, hoje você pode expandir esse critério, existe uma penumbra aí na literatura médica do que é seletivação real. Eu acredito que seletivação real é quando você tem as duas curvas estruturadas, mas a gente também exacerba esse conceito para as curvas tipo 1C, que é quando a curva lombar compensatória e flexível desvia da linha média. Bom, os objetivos da cirurgia de escoliose a gente tem sempre que falar por quê? Porque às vezes a gente fica muito atento à correção e não ao qual que é o principal objetivo, é você prevenir progressão, ou seja, impedir a progressão da curva. O segundo objetivo é o que? É alinhar nos 3 planos com o menor número de vértebras possíveis a serem tratadas. Então, quando o cirurgião de coluna está olhando isso aí, ele deveria olhar o quê? Como que eu faço para fazer o menos de agressão cirúrgica possível para aquele paciente, tá? Bom, quando a gente vai definir os conceitos e os critérios de seletivação, a gente precisa entender um pouquinho da classificação. A classificação mais usada hoje é a classificação do Lenk. Ela é basicamente uma classificação que você vai ter que usar 4 passos. Um é definir qual que é a curva primária, ou seja, quais que são as curvas estruturadas, quais não são, os modificadores lombares, o modificador sagital e os critérios de estruturação. Então, a gente sabe que toda a curva escoliótica, quando ela vai ser avaliada pela classificação de Lenk, você tem que ver 3 curvas, a curva torácica proximal, a torácica principal e a tóraco-lombar. O modificador é a linha sacral média, então quanto que o ápice da curva lombar está desviado dessa linha sacral média. Então você tem os modificadores A, que é quando ele passa no meio da curva, o modificador B quando ele está medial à curva e o modificador C é quando ele sai da vértebra. O modificador sagital ele é relacionado à cifose, ou seja, a cifose juncional. E aí você tem que medir a cifose de T5 a T12 e aí você vai saber se essa é uma curva hipocifótica, normocifótica ou hipercifótica. E aí você tem os critérios de estruturação. Então os critérios, o que é estruturação conforme Lenk? É um raio-x que a curva não corrige para menos de 25 graus, ou seja, a curva nas manobras de correção fica maior que 25 graus. E o que muita gente esquece é o quê? É o ângulo de cifose. Então, muitas curvas com 30 graus, com 28 graus, elas são estruturadas pelo critério sagital. E aqui é onde você vê mais erro em indicação cirúrgica. O Igor, que é meu residente, sabe disso, que é onde às vezes eles perguntam, pô chefe, mas por que você vai até T2 aqui, não vai parar em T4? Porque tem cifose proximal, então você tem uma cifose de T2 a T5 maior do que 20 graus, isso não é incomum, é super comum. Aí você vê no pós-operatório o pescoço da paciente completamente desviado, por quê? Porque tinha cifose proximal. Então isso é um critério que muito cirurgião não olha e é onde a gente vê erro cirúrgico, né? Então tem alguns conceitos básicos para a gente entender o critério de seletivação, que é o quê? A vértebra apical. Vértebra apical é a vértebra mais desviada da linha média dentro da curva. Então isso a gente vai medir a distância dessa vértebra com relação à linha sacral média, ou seja, a gente vai ser a translação dela em milímetros, e aí a gente vai saber quanto que é essa distância. A gente vai calcular isso tanto para uma curva quanto para outra, e aí você também vai fazer o quê? O AVR, que é quanto que essa vértebra é rodada. Isso são critérios que você vai ponderar entre uma curva e outra, e aí baseado nisso, e no critério clínico, obviamente, baseado nisso, você vai fazer uma proporção entre as curvas. A maturação
óssea é muito importante quando você vai seletivar, então você seletivar pacientes muito precoce é perigoso, por quê? Porque a curva compensatória ela pode desenvolver, e aí você vai ver o paciente descompensando. Então, você pode olhar pela cartilagem trirradiada, pelo Risser, então a cartilagem trirradiada aberta é um sinal de perigo, ó. Talvez não seja uma boa curva para seletivar, e é óbvio, você pode usar também a classificação mais completa, que na minha opinião é a de Sanders hoje. Quais são os critérios de seletivação? Então, primeiro, não pode ser curvas de altíssima magnitude. Então, curvas menores que 70, 60 graus, isso é controverso. Eu faço em algumas menores que 70, com 67, 70 graus eu faço. Esses são os critérios mais importantes. O mais importante é o AVT, a relação entre o AVT. Então, você vai fazer uma proporção entre o AVT, o AVR e o COB das curvas. A melhor situação é todos terem uma proporção 1.2, duas vezes maior do que a outra. Então, se você tem uma proporção 1.2 vezes maior que a outra curva, quer dizer que uma curva é realmente compensatória e você vai ter um critério positivo para seletivação, mas isso não é obrigatório, não é condição sine qua non. Aí você tem um AVT menor que 40 milímetros, um AVR menor que 2.5, isso em termos absolutos, e uma LIV, que seria a última vértebra a ser instrumentada, com inclinação lateral menor do que 5 graus, entre 0 e 5 graus. Isso mostra o quê? Que ela não é rígida, que ela vai conseguir corrigir. A ausência de cifose juncional, e o critério que é muito importante, que às vezes também a gente esquece, é o critério clínico. É você olhar e ver, pô, é uma gibosidade compensatória que o paciente tem incômodo estético, né? Isso é super importante. Aqui são as referências que eu esqueci de passar. Aqui. E quais são as complicações de você fazer uma artrodese seletiva? Então aqui, teoricamente, a cirurgia, muitas vezes a gente fala, pô, o cirurgião podia ter feito seletiva, mas às vezes é melhor não fazer seletiva do que fazer numa situação que você está em risco ou que você não sabe usar essa técnica. Então, você tem muitos índices de descompensação coronal quando ela é mal escolhida. A progressão da curva menor pode acontecer. Uma deformidade persistente, às vezes não corrige da maneira adequada, e tem alguns sinais de alerta principal, que é o que para isso acontecer? Os Rissers 0 e 1, ou seja, você operar paciente com Risser 0 e 1 e fazer uma seletiva, pode se tratar de uma escolha inadequada da técnica. Então, talvez se você quer mesmo operar, eu não gosto de operar paciente com Risser 0 e 1, o Rodrigo sabe disso, eu prefiro esperar para ver se vai dar para fazer a seletiva e às vezes escolher uma técnica menos invasiva. Agora, se você vai fazer no 0 e 1, talvez seja melhor você pegar a coluna de uma maneira mais completa para evitar uma descompensação posterior, porque muitos pacientes que a gente vê que descompensaram foi porque eles cresceram muito depois da artrodese. Isso é um desastre, né? As vantagens da cirurgia especificamente são o quê? É uma cirurgia bem menor, é menos da metade da outra cirurgia, é uma cirurgia menos invasiva, o tempo de recuperação é bem melhor, a flexibilidade da coluna é incomparavelmente melhor, muito menos dor e um resultado clínico, que é o resultado com flexibilidade, dor, etc., muito menor. Existem vários trabalhos que mostram que quanto mais você desce na coluna lombar, maior o índice de dor futuro desse paciente na sua vida, né?